Só Deus sabe qual a hora certa. Hora certa, 16h18, 4 horas e 18 minutos. Isso no relógio cronológico. Agora no Kairos, aí é o tempo de Deus, né? Aí é o tempo de Deus e nós só devemos confiar e esperar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alessandro. O Alessandro é nosso ouvinte que está completando mais um ano de vida. Quem está falando para nós aqui é sua esposa Tatiane e os filhos Mateus, Leonardo e Felipe. Um abraço, Alessandro. Deus abençoe você, viu? O Alessandro é nosso ouvinte assíduo aí da programação da rádio Arca da Aliança. Nadir Barcarolo também está por aqui. Quem mais está junto? 30, 26, 14, 80. Manda sua mensagem. Segunda-feira é dia de O Especialista aqui no Caminho e a gente traz assuntos pertinentes e importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós falamos sobre saúde. Quem vem para bater um papo conosco é o nosso querido Dr. João do Pulmão. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. A paz? Boa tarde. Tudo em paz, graças a Deus. Agradeço mais uma vez você me dar essa oportunidade de estar aqui tentando esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O senhor pode puxar o microfone um pouquinho mais para o senhor, ou a cadeira mais próxima do microfone, por favor, tá só bom? para nós ajustar aqui o áudio. Doutor, como é que foi o mês? Como é que estão as coisas? Muitos problemas de inverno por lá? Tem, nessa época você está vendo como é que está o clima, né? É uma variabilidade muito grande. No mesmo dia faz sol pela manhã, tardinha, de manhã você desperta com nevoeiro, tempo fechado, aí depois aparece o sol. Aqui tem para todos os gostos. Tem para todo gosto. Mas essa variação climática nem sempre é boa para nossa Sim. saúde, né? Então, essa alternância de calor, frio, umidade alta, isso favorece os problemas respiratórios que geralmente nessa época são mais prevalentes mesmo. E esse ano é um ano que promete, né? Por causa aí do fenômeno do El Niño, El né? A gente tem Niño, visto exatamente. assim, essa semana teve um dia bem quente, chegou a 30 graus. E Exatamente. outro dia já frio. Então isso não é bom para a saúde, né? Não é bom, né? Tem os lados positivos, por exemplo, a umidade, como eu já disse aqui antes, é ótima para o nosso organismo. Cidades de clima quente e seco, como é Montes Claros, na minha cidade eu morava, também agride nosso sistema respiratório. Por outro lado, aqui, clima úmido é bom para o aparelho respiratório sob esse aspecto que sempre que nós mantemos nosso corpo hidratado, é bom em todos os sentidos, né? Inclusive para nossas vias aéreas. Mas a umidade, como eu já disse aqui também, ela favorece o crescimento de micro-organismos no ambiente, os chamados fungos, os mofos. Todo mundo prolifera bem. Exatamente. Se é Há lugar para todos. Né? Há lugar para todos, né? Então tem muita gente perguntar, lá na sua terra, Montes Claros, muito quente, muito calor, não chove, não tem problema de pneumonia, mas tem, justamente tem, né? É de qualquer clima, principalmente aqui com essas variações climáticas, né? O organismo fica num estresse, embora a influência é pequena. Eu sempre cito o exemplo da sauna, né? A pessoa está numa sauna e às vezes na própria sauna tem uma banheira lá de água, que ele sai da sauna e entra nessa banheira fria. Aí alguns poderiam falar, é o choque térmico. Não existe esse tal de choque térmico. Não existe, doutor? Não existe. A outra vez que eu estive aqui, alguém me perguntou, e o choque térmico, não existe? Não existe. Isso é mais mito, isso é mais pensamento popular, crença popular. Eu cito esse exemplo da sauna, né? Você lembra antigamente, pelo menos na minha época, meus avós, meus pais falavam, você não sai no sereno não toma vento nas costas. Isso são mitos, né? No inverno, o que o inverno traz de ruim, que favorece mais as doenças respiratórias? Porque no inverno as pessoas estão mais juntas, os ambientes estão mais fechados. Então, se um adoece, para ele transmitir para os outros, é muito mais fácil que na época do verão, que estão os ambientes abertos, ventilados e tal.
problema é a questão de estar próximo e a transmissão. Exatamente. Doutor, mas como da história, hoje não é esse nosso assunto. Não, hoje não eu é trouxe nosso assunto. diferente aqui É, pra nós, nós né? vamos falar diferente hoje. Primeiro, as pessoas encontram o senhor onde? Fala das suas redes, por onde a gente encontra o senhor. Bom, eu tenho um canal no YouTube, João do Pulmão. Lá eu posto há muitos anos, né, meus vídeos, minhas palestras, minhas entrevistas. Inclusive lá tem o canal, um podcast, Saudavelmente Joinville, né? Que a gente está sempre entrevistando colegas não só da área de pneumologia, de outras áreas. Tem entrevistas também mais antigas, né? E estou também nas outras redes, né? Estou no Instagram com a mesma finalidade que eu faço aqui, sempre esclarecer a população. Eu não tenho nenhum objetivo de monetizar, de angariar nada com isso. Aliás, eu nunca recebi um centavo dessas redes, né? E nem é meu objetivo. É só esclarecer, né? Eu, como fui professor muitos anos, ainda conservo essa alegria em tentar transmitir algum conhecimento para as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, que às vezes não têm acesso a uma assistência médica de maior custo, né? Isso mesmo. Então lá no Instagram, no YouTube, Dr. João do Pulmão vai Isso. encontrar. E também trabalho na Dr. Ágape, né? Que é ali na rua Avenida Procópio Gomes, 480, quase em frente à Van. E também no Centro Clínico Interville, que é na Rua dos Ginásticos, 204. E o senhor hoje vem para nós falarmos sobre a apneia do sono, é isso? Exatamente. É uma doença muito prevalente. Eu sempre faço essa comparação de onde eu vim, com Minas Gerais. Era muito raro os casos de apneia do sono. Aqui é quase que todo dia eu lido com isso. Lá era raro e aqui tem Aqui mais. é muito... porque ela nem sempre está ligada ao peso excessivo, que você pode ter apneia do sono mesmo em pessoas magras. Mas ela é mais prevalente em pessoas obesas. E aqui em Joinville eu vejo um índice de obesidade muito grande do que em relação à região que eu venho. Então, a apneia do sono é muito comum aqui, está relacionada ao ronco, que muita gente acha que é coisa de velho, que é coisa de vovô, de vovó, dos pais da gente mais envelhecida. A maioria das pessoas ronca, quem não já viu outra pessoa roncar, e sempre isso foi taxado pejorativamente, achando que isso é coisa de velho, que não é doença. Na maioria das vezes não é doença, né? O ronco. O ronco em si. Mas o ronco é um sintoma da possível apneia do sono. É um dos sintomas. Porque o ronco, o que é? O ronco é o fluxo aéreo que passa pela garganta, está passando num canal mais estreitado, por isso que gera aquele som do ronco, né? Está passando por um canal mais estreitado. Por que isso ocorre na hora que vai dormir? Porque quando a gente dorme, nossos músculos em geral estão relaxados, estão menos tensos, menos contraídos, principalmente os músculos da garganta. Então, você junte-se a isso, a idade avançada, que leva a essa flacidez dos músculos. Pescoço grosso pela própria obesidade, ou às vezes curto, né? Isso tudo favorece a possibilidade de ter a apneia do sono. O que é a apneia do sono? A apneia, A é de 100, apneia é respiração sem respiração, ou seja, parada respiratória. Ficar sem ar. Sem ar. A pessoa ronca, já está o ar passando com dificuldade. Em determinados momentos, a garganta dele tranca-se totalmente ou parcialmente. Aí o cérebro fica sem oxigenação por alguns segundos. Aí desencadeia uma série de reações reflexas, que faz, felizmente, na maioria das vezes, a pessoa despertar. É o chamado micro despertar. Por que é micro? Ele desperta e logo a seguir, em questão de segundos, ele volta a dormir de novo. Ele vira de lado, ele dá uma mexida. Exatamente. Quando não é o companheiro, né? Geralmente a suspeita de apneia do sono é do companheiro, da cônjuge, do namorado, né? Da pessoa que está dormindo ao lado dessa pessoa.
Às vezes, muito menos, não é nem ao lado, né? Às vezes, um quarto ao lado, a pessoa percebe aquele roncador, né? E quando é presenciado essas paradas respiratórias, é muito dramático. A pessoa falando, doutor, ele ficou roncando, de repente ele parou de respirar como se estivesse morto. Aí eu sacudi ele, tem gente que fica preocupada, não pode sacudir? Não, pode sacudir sim, pode fazer despertar. Porque a pessoa não percebe. Não percebe. Mas o organismo com essas respostas acelera o coração, aumenta a pressão, o diafragma entra em espasmo, ele acorda assustado. Aí ele volta a respirar normal, pega no sono logo a seguir, e esse ciclo se repete inúmeras vezes durante a noite. Aí ele tem um sono fragmentado, né, que vai dar consequências. Então quer dizer que a apneia é por causa da obstrução dos canais respiratórios, digamos assim. Tem outras causas de apneia, né? Tá. Essa é chamada obstrutiva, por obstrução, por fechamento aqui da garganta, né? Dificultando a respiração não só para o resto do corpo, mas como também para o cérebro. O cérebro que é o primeiro que dá o alerta que o cérebro não pode ser privado de oxigênio muito tempo, que você morre. As células neuronais não são resistentes à falta de oxigenação muito tempo. Então, graças a Deus, literalmente falando, ele nos deu mais essa chance de defesa e fazer um cérebro que a pessoa desencadeia alterações hormonais que fazem com que o organismo desperte. Só que fica aquele sono fragmentado, um sono não reparador, que vai dar consequências graves até para ele. Então, quando a gente fala de apneia do sono, a gente já sabe o que é. Um dos sintomas é o ronco. O ronco. E como que a gente diferencia o ronco comum, digamos, e o que está aí envolvido com a questão da apneia? É o mesmo, não tem jeito. Não é tem o jeito. ronco que diz nada disso. Não. O ronco, quando a apneia é presenciada, quando ela tem uma testemunha ocular, a pessoa chega falando pra gente, eu vi ele parar de respirar, achei que ele morreu. A sensação a suspeita é muito grande. Mas vamos supor que ninguém presenciou isso, só chega falando, doutor, dá um jeito nessa pessoa que ela ronca demais. Ela já pode ter outros sintomas associados que fazem você pensar. Ele fica com raciocínio não tão bom, né? Com perda de memória, ele fica com mau humor, com a irritabilidade, ele fica com aquela sensação de fraqueza, que acorda com desânimo, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada, fica aquela fraqueza, né? Isso são sinais de que faz mais ainda suspeitar desse problema. Então, há um conjunto de sintomas. Um conjunto de sintomas. Só o roncar não é. Só o roncar não, mas se perguntar assim, doutor, existe apneia em quem não ronca e nunca ronca? Não, aí é impossível. É? A apneia só vai acontecer em quem ronca. Porque o ronco precisa então ser olhado. Exatamente. O ronco é sinal que alguma coisa está errada. Alguma coisa está dificultando a passagem de ar, né? Se esse ronco não chegar ao ponto de obstruir totalmente ou significativamente, é tranquilo, o ronco não mata ninguém, só perturba quem está do lado, entendeu? Né? Por exemplo, eu sempre cito meu exemplo, eu sou um mortal como qualquer outro, eu ronco, já fiz o exame para isso, felizmente não detectou apneia do sono. Mas aí eu crio um problema conjugal. Que eu roncar, a mulher tem um sono mais leve. Né? Perturba. Entendeu? E eu sinto até, eu acho que eu já falei isso aqui, mas volto a repetir. Tem uma maneira simples, se a pessoa está roncando e você não quer que ela continue roncando. Simples. Você compra uma bolinha de tênis, né? Que é aquelas bolinhas que se joga tênis, que elas são revestidas de feltro, que é mais suave. Aí você pega essa bolinha nas costas, com esparadrapo, com a fita crepe, ou então a pessoa na camisola, ela faz um bolsinho atrás, que bota essa bolinha de tênis nas costas. Mas por quê? Isso é simpatia? Não,
Porque o ronco, ele é mais evidente, mais fácil de acontecer quando você está deitado de barriga para cima. De costas, como diz a Você turma. tem mais facilidade de obstruir a garganta. Aí muita gente não sabe, vira de um lado, vira de outro, alguns preferem dormir de bruços, outros de lado, um de barriga para cima. O fato é que a maioria das pessoas, muitas vezes, fica nessa posição de barriga para cima, às vezes sem querer. Aí ele vai roncar. Aí vai acordar o parceiro. Aí o parceiro vai, ou a parceira, vai cutucar ele. Aí ele automaticamente muda de posição. Você evita tudo isso com uma bolinha de tênis. Porque não Porque vai assim- conseguir ficar deitado de costas. Exato. Ele deitou, incomodou, ele vira de lado. É lógico que isso não é cura de apneia do sono. Isso é só para diminuir esse incômodo, o barulho do ronco, né? Mas o ronco deve ser sempre investigado. Principalmente se ele se acompanha com aquelas alterações que eu te falei. Sente fraqueza, a sensação que está em indisposição, que o sono não foi suficiente, né? Fica com a memória comprometida, irritabilidade. Outro dado muito importante, Sandro, pressão alta. Pressão alta, muita gente. A grande causa da pressão arterial é não ter causa. Ele chama hipertensão arterial essencial ou idiopática, sem causa definida, pelo Não menos tem até causa, hoje. não tem... Mas tem algumas hipertensões de causa conhecida. Por exemplo, tem um tumor que chama feocromocitoma, se não me engano, tumor renal, que pode dar hipertensão arterial. E tem outra causa secundária, a apneia do sono. A pessoa passa a ter pressão alta porque ele tem apneia do sono. Então, se o médico atende um paciente obeso que ronque com pressão alta, ele tem que pensar também nessa possibilidade. Mas também, digamos assim, quando a gente pensa obeso, talvez a gente pense em uma pessoa muito fora do peso. Não quer dizer que seja isso. Não. A apneia pode dar Não, em qualquer pessoa. Às vezes a pessoa não é tão gorda assim, não está com índice de massa corpórea muito elevado. Às vezes ele é mais pescoço curto e um pescoço mais grosso. E tem outras situações, não sei se você já viu alguém com síndrome de Down. O síndrome de Down tem aquela face característica e eles geralmente têm uma língua grande. É outra possibilidade de ter apneia do sono, a língua grande, que a gente chama de macrogloxia. Né? Outra possibilidade é micronactia. Não sei se já viu alguém. As pessoas têm os queixos para dentro. Mais curto pra mais dentro. curto para dentro. Isso altera aqui esse canal onde passa a respiração. Né? Um grande exemplo disso, né? Para não citar nenhum paciente meu, é Noel Rosa, um cantor que tinha antigamente, que tinha esse queixinho para dentro. E ele, não sei se ele tinha, mas era um candidato à predisposição. Durante o dia, tá? Então à noite, digamos assim, o sono picado, a pessoa ronca, incomoda, acorda engasgado, incomodado, e incomoda Durante a quem tá ao noite, redor. muitas vezes ele não dá notícia, nada disso nós Ele não comentamos. percebe, Ele não percebe. que Né? só quem tá ao redor. É só quem está ao redor. O sintoma clássico durante o dia, sonolência diurna. Diurna que é de dia. Ele cochila fácil. Ele às vezes está numa recepção do consultório, tá pescando, como diz o outro, pescando, tá cochilando. Motoristas de caminhão, você imagina o quanto às vezes é rotineiro aquele hábito de dirigir de madrugada, sem muita... Sozinho, Sozinho. sem muito movimento ao redor, Se ele tiver apneia do sono, ele vai cochilar. justo porque não dormiu bem à noite. Cochila durante o dia por isso, ou não? Por isso também, mas esse pode ser um dos primeiros sinais de que a pessoa tem apneia do sono. Nos caminhoneiros, é que ele tem apneia do sono, que teve um acidente, bateu o carro. Por que você bateu o caminhão? Aí acaba se comprovando porque ele cochilou, né? E muitas vezes ele nem sabia que ele era roncador
Ninguém tinha falado com ele, já presenciou alguma parada respiratória dele. Por isso que hoje é de praxe, pelo Detran, fazer o exame de polissonografia nos caminhoneiros. Porque você já pensou o cara ter uma apneia do sono na hora que está trabalhando? Ele tem um acidente, além de trazer risco para ele, traz para outras pessoas também. Quais os perigos ocultos? O que tem a mais aí de riscos? Muitos, Sandro, muitos. Pressão alta eu já falei. E pressão alta é o maior, é a doença mais prevalente da humanidade, muito comum. E ela dá muitas consequências. Derrame cerebral da própria pressão. Você já viu que as pessoas ficam inválidas, paralisadas AVC, no né? corpo. O AVC, às vezes perde a fala. É terrível um derrame cerebral. Pode ter um infarto, né? Infarto. Ele pode ter pressão alta, infarto. Basicamente essas coisas, que são as mais comuns. Pressão alta, infarto, insuficiência cardíaca, derrame cerebral. E aí já é um evento catastrófico, né? Que poderia ser evitado antes, né? Poderia ser evitado antes. Roncador, ó, se tá começando a dar, por exemplo, sonolência, parece um preguiçoso, qualquer lugar tá. Vai numa consulta médica, vai assistir uma televisão, Ouvir uma palestra, uma aula. Se bem que tem determinadas palestras que dá vontade de dormir mesmo, né? Mas tem gente que dorme em todas. Essa é a principal suspeita, Isso. Sandro. A sonolência excessiva, exagerada. E dá essa sonolência porque não dorme bem à noite ou não tem nada a ver? Ele não dorme bem à noite porque ele teve o sono fragmentado. Roncou, Isso, à noite. parou, despertou. Roncou, parou. O sono, quando ele é restaurador, é contínuo. Você não tem que parar de respirar durante a noite, não. E você tem que ser um sono contínuo. Dormir só despertar 7, 8 horas depois. Quando tem esse sono e ronca, para de respirar, acorda, dorme. Esse ciclo repetidamente, ele vai sentir justamente durante o dia. E aí é um sinal, então. Um a sinal sonolência é um importantíssimo. sinal de que não está dormindo bem. Exatamente. Porque tem a apneia do sono. Exatamente. E como que a gente detecta? Esses são os sintomas, você vai perceber, mas... A primeira suspeita é clínica. Vai no médico falando que é um roncador, principalmente quando a esposa ou o esposo presenciou as paradas, que muitas vezes ele engasgou e ficou paralisado, pareceu que morreu. Daqui a pouco ele acorda assustado. Isso é muito suspeito. E já tem questionários que você tem que fazer para a pessoa, né? Se ela cochila, né? Se ela tem pressão alta, que você já vai pontuando para ver se essa suspeita clínica enquadra ele na apneia do sono. Você pensou em apneia do sono, você tem que submetê-lo aos exames para confirmar. Então, primeiramente um questionário, você vai mapear. Questionário. Mas depois tem exames. Exatamente. Esse questionário, qualquer médico pode fazer. Tem eles até na internet, bonitinho, assim, só olha assim, faz as perguntas e faz a pontuação. Qualquer clínico geral pode fazer. Não precisa ser pneumologista, não precisa ser cardiologista. Estou falando as áreas que afetam mais. E quem trata, nesse caso, a apneia do sono é o pneumologista? Geralmente é. E o dentista também. Dentista também? É. Porque uma das opções de tratamento, Sandra, a gente já pode adiantar, é usar uma placa de acrílico. Sim. Que desloca a mandíbula para frente e aumenta essa abertura da garganta. Aí a pessoa não ronca, se não ronca, não tem apneia. Quando é uma apneia de grau leve. O que nós vamos falar de uma apneia de grau leve?
ele tem em torno de 5 a 15 paradas respiratórias por hora. Por hora. Por hora. É leve. Leve. Nossa. Uma apneia mais grave, 35 paradas respiratórias por hora ou mais. Acima de 35. E essa é grave. E essa não vai resolver com esses aparelhos E intraorais. essas paradas, elas vão danificando a questão do cérebro, falta Claro, oxigenação? claro, ué. Claro. Qualquer uma Por delas, incrível. mínimo que seja, já tá Normalmente incomodando. tem paradas de 1 minuto, 2 minutos, a pessoa ficar sem respirar. Parado, como se estivesse morto. Não respira, só tá o coração funcionando, né? Mas ele, daqui a pouco ele pode ter um infarto, porque o coração precisa de oxigênio, ele é uma Sim, bomba sim. para funcionar. As duas coisas caminham junto, né? Exatamente. Por isso que o organismo, vamos salvar a vida desse cara aí. Ele tá morrendo. Dá um tratamento de choque, Não, então. tratamento de choque. Não, uma sacudida nele. Literalmente uma sacudida. Ele acorda e já respira. E normalmente Sobreviveu. é aquele retorno, o da geladeira, quando começa a funcionar o Mas compressor. isso é momentâneo, Uhum. né? Isso não ocorre só uma vez na noite toda, são várias vezes por hora, né? E isso reflete no funcionamento normal dos órgãos, principalmente pulmão, coração e cérebro, que são os órgãos mais importantes do nosso corpo. E altera todo o metabolismo, todos os hormônios, vira uma bagunça. Pressão sobe lá em cima, coração acelera, pode entrar em arritmia, pode formar coágulos que vão para uma veia do cérebro, dando o chamado AVC, só porque roncou. Você vê, o que não parece uma coisa simples, mas nem sempre é. Como diz a história, não é porque roncou, mas porque o ronco está sinalizando que tem coisa Tá errada sinalizando. internamente. Você já pensou se o organismo é perfeito, Sandro? Se você tivesse uma apneia do sono e não tivesse nenhum sinal, nem ronco, nem nada, como é que a pessoa ia saber? Seria mais difícil, né? Agora, muita gente está pensando, é só gordo, eu não sou gordo, eu sou magro, não me preocupo com isso. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu tenho um professor famoso que fala muito, especialista em apneia do sono, que ele tem apneia do sono. E ele é magrinho, não tem nem barriga. E tem apneia do sono grave e trata. Além dele tratar dos outros e cuidar dos outros, ele sempre nas palestras dele, ele fala um exemplo pessoal dele. Se não me engano, é Dr. Zé Lorenzoni, algo assim. É uma autoridade em apneia do sono no Brasil, e ele mesmo tem. 4 horas e 46 minutos, vamos fazer um break aqui, aproveitando. Você também que está ouvindo pode contribuir aqui. Você tem apneia do sono? Conhece alguém? Tem alguma dúvida? Algo para trocar ideia aqui com a gente? Interage aqui, entra na nossa conversa aqui, é bacana a gente ter você por perto. Nós só fazemos um break e já retornamos falando um pouco mais sobre esse assunto. Já voltamos com o programa No Caminho. Rádio Arca da Aliança. A presença de Deus está no ar. Joinville 93.9. Blumenau 100.1. Rádios Unidas em favor da evangelização. 4h46. Precisou de serviços de usinagem com qualidade, precisão e confiança? Conheça a Bermac Usinagem. Desde 2013, a Bermac atende diversos setores da indústria em geral, automotiva, odontológica e aeronáutica, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Estamos em Joinville, no Distrito Industrial, próximo ao aeroporto. Fale com a gente, 479-9635-1040. Siga-nos no Instagram, @bermac.usinagem. Confiança, qualidade e precisão.
Precisando de laje para sua construção? Eu indico a você a Benê Fábrica de Lajes. Há mais de 30 anos no mercado. A Benê fica ali na Rua Bagé 353, no Anita Garibaldi. E atende no telefone 3438-0018. Benê Fábrica de Lajes. Mande sua mensagem no WhatsApp da Rádio Arca da Aliança. 47 3026 1480. Arca da Aliança FM. Rádio de verdade. Querido amigo ouvinte da Rádio Arca da Aliança, eu, Padre Mário Tito, reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, tenho um convite muito especial para juntos fazermos a nossa oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa mesa, sobre os nossos alimentos. Acompanhe de segunda a sexta-feira o programa Pão da Vida, aqui direto da Rádio Arca da Aliança. Já segue o Instagram da Rádio Arca da Aliança. Fique por dentro da nossa programação. Acompanhe as novidades e faça parte da evangelização. @Rádio Arca da Aliança. Curta, comente e compartilhe. Você está precisando melhorar o seu sorriso? Ou está com dificuldades na sua mastigação? Seja qual for o seu problema, a Clínica Oral Unique tem a solução. Com implantes dentários, você pode voltar a comer tudo aquilo que tanto gosta e ainda recuperar a sua autoestima. Agende agora mesmo a sua avaliação com o Dr. Marcelo no WhatsApp 99209-7171. Oral Unique, a clínica parceira da evangelização. Rádio Arca da Aliança, a presença de Deus está no ar. Sabe aquele material parado em casa? Ele pode virar evangelização. Entregue latinhas, lacres, tampinhas ou eletrônicos sem uso no projeto Recicle e Evangelize da comunidade Arca da Aliança. Pontos de coleta na Casa Mãe ou na Rádio Arca da Aliança. Informações 3026 1480 ou 3466 0515. Somos chamados por vocação a vivermos segundo o modelo da família de Nazaré, que na oração silenciosa, no trabalho e na gratuidade, prepararam um ambiente favorável para a salvação do mundo. Comunidade Católica Arca da Aliança, 40 anos sendo um sinal da presença de Deus. A presença de Deus no ar. Rádio Arca da Aliança. Estamos apresentando programa No Caminho, com o diácono Sandro Quintino. Quatro horas e 50 minutos, 4h50. A Lucimara está partilhando aqui o testemunho dela e do esposo, né? Que realmente é isso que o doutor falou. E também ele teve algumas consequências devido à apneia. O Edson do Leonardo diz assim: boa tarde, diácono. Boa tarde, doutor João. Acho que vou começar com a bola de tênis primeiro. A Hilda: meu marido ronca muito e o médico do pulmão só trata com vitaminas. Tem cansaço e também muito sono. Então aqui é o testemunho de quem está ouvindo, doutor. Gente, é o que eu quero mais uma vez enfatizar. Você pode chegar um pouquinho para frente do microfone, por favor. Ronco nem sempre é uma coisa simples, gente. Não é coisa de velho, não. Ronco começa a observar a pessoa, o dia a dia dela, que à noite muitas vezes você não presenciou, mas o dia a dia. Como é que é a performance dessa pessoa? Ela está esquecendo coisas que ele não esquecia e nem tem idade para isso, para estar com essa memória tão ruim. Ele está com uma irritabilidade tremenda. E como eu já falei, o famoso, tem um livro que é de Moby Dick, eu esqueci um livro que foi daí que nasceu a suspeita dessa doença, que é um cara gordão, um menino gordão e cochilando. Isso é extremamente suspeito. Obesidade associada com sonolência, cochila fácil em qualquer lugar, tem que investigar. Então, os questionários, os exames, quais os tipos de exame que a gente pode fazer? E como funciona? Tá, vamos fechar um diagnóstico. Como funciona? Procura o médico
O que fecha é a polissonografia. É um exame que você dorme num laboratório e você é monitorado seu sono, é monitorado sua atividade cerebral, é monitorado seu fluxo nasal, a altura do ronco, e principalmente as paradas respiratórias, que pode ser total, que a gente chama apneia, ou parcial, que a gente chama hipopneia. É o exame padrão ouro, que a gente chama. É o exame que fecha. Tem outros aparelhos mais simples que fazem uma apneia, que faz o diagnóstico, mas não são tão completos, com certeza igual a polissonografia. São aparelhos portáteis que às vezes a pessoa leva para casa e dorme com esse aparelho, muito semelhante a um oxímetro que põe na ponta do dedo, e ele registra muitas variáveis, né? Se ele teve parada, quantas paradas, quanto tempo, a saturação no sangue que cai nessas paradas respiratórias, né? O fluxo nasal que diminui. Então tem esses aparelhos que quando eles são mais simples, mas quando ele é normal, você nem precisa partir para uma polissonografia tradicional, que é bem mais cara, né? Certo. Então aparelhos mais simples já resolvem. Mas a suspeita começa num questionário do médico, fazendo aquelas perguntas clássicas, que tem questionário apropriado. Um deles chama Stop Bang. Pesquise na internet sobre esse questionário. Stop Bang. Esse nome Stop, que é as iniciais, S de snore, OB de obstruction, P de pressure, pressão, Stop Bang. Tem todas as iniciais desse nome aí, enquadra nas perguntas que você vai fazer para esse paciente que você está suspeitando de apneia do sono. Ok, fui lá, percebi que estava precisando, fui para o médico e tratamento. O tratamento, desde a maneira mais simples, o uso daqueles aparelhos intraorais que é geralmente confeccionado pelo dentista, né? Semelhante àqueles aparelhos que a gente usa para o bruxismo, né? Mas é o dentista, porque ele é especialista nessa área, não é um dentista comum, não é qualquer dentista, é um dentista que se especializou em tratamento de apneia do sono, que faz esses aparelhos, né? Mas esses aparelhos têm uma limitação, eles são utilizados em casos mais leves. Casos mais graves, você usa um compressor de ar que chama CPAP. Aquele aparelhinho. Que faz o ar entrar com força nas vias aéreas, a pessoa dorme com a máscara, fazendo o ar entrar com pressão na boca, ou no nariz, ou em ambos. Isso dilata as vias respiratórias, aí ele não ronca. Se ele não ronca, ele não tem apneia. Só que tem também cirurgias são mais casos mais graves. Dramáticos. Que a cirurgia também às vezes não dá o resultado esperado e dá outras complicações, né? E que mais? E você tem, por exemplo, você tem certos hábitos, por exemplo, alcoolismo. É muito comum os nossos ouvintes ter ouvido alguém bebeu bastante, deitou e roncou. Porque o álcool é relaxante muscular. Entendeu? É muito comum isso, bebeu cachaça, uísque, cerveja, o que for, bebeu demais e roncou bastante. Aí a pessoa que tem apneia do sono, se ele tomar bebidas alcoólicas, principalmente em excesso, ele vai piorar a situação dele, né? E a apneia do sono, eu acho que o mais grave da apneia do sono é para quem trabalha dirigindo à noite, né? Trabalha de madrugada, que ele pode ter essas paradas enquanto ele estiver dirigindo o veículo, né? Então, o CPAP, emagrecimento, né? Emagrecimento ajuda demais, que as pessoas muito obesas, com o emagrecimento, muitas vezes ele fica livre dos aparelhos CPAP, do aparelho intraoral e tal. Aí você fala, remédios, não tem. Não tem remediar. Não tem. Remédio não tem, assim, um remédio que acaba com o ronco, que acaba com a apneia. Infelizmente, não tem. Até o momento, né? Eu queria falar aqui uma coisa, nós esquecemos. Muita gente está falando aqui, está pensando aqui que nós só falamos de velho, idoso, vovô, vovó, gordo. A apneia dá também em criança.
principalmente criança que tem problema de adenoide, de amigdalites frequentes, de sinusite, de desvio de septo, problemas mais no nariz, pode ter apneia do sono. Mas aí a solução geralmente é cirúrgica. Você resolve esses problemas das vias aéreas superiores e a apneia some. Certo. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Alternativa nós já falamos, sono nós já falamos, os exames. A higiene do sono, né? Uhum. Hoje em dia, a vida que nós levamos, né? A gente nem sempre dorme na hora ideal e durante um período ideal, né? Eles falam que... eu fiz uma entrevista recente com um especialista aqui em apneia do sono, Dr. Jaime Ferreira Matos. Ele falou mesmo assim: quarto é lugar de dormir e fazer outra coisa. Ele falou lá, mas se você estiver curioso, assista lá meu podcast com o Dr. Jaime Matos, vocês vão falar outra coisa. O que acontece no quarto? A gente tem tudo para não ter um sono perfeito. Você leva o celular para a beira da cama, você fica assistindo televisão, aí você não vai dormir na hora certa, você não vai ter um sono bom, né? Então é a chamada higiene do sono, né? Se você, por exemplo, comer um jantar, se você exagera no jantar, ou vai numa festa à noite, num aniversário e tal, exagera na comida e na bebida, você vai ter um sono ruim. E se você vai ter um sono ruim, você está sujeito a ter essa apneia do sono também. Que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Ou pelo menos uma agrava a outra, né? Não é que você ter um sono irregular, você vai ter apneia do sono. A apneia do sono geralmente é por problemas mecânicos mesmo. Mas se você já tem esses problemas mecânicos e já tem um sono, um sono horrível, dorme pouco e tal, ou tem que acordar cedo para trabalhar, e você ainda tem apneia, você está juntando tudo aí para você ter uma complicação, um infarto, um derrame, etc. Quando a gente fala de apneia, a questão de você comer tarde, comer e dormir, isso também pode agravar? Sim, ué. Porque o nosso organismo ele segue um ritmo. Você vê que na hora que é de dormir, é a hora que nossos músculos vão estar relaxados, nosso estômago vai estar relaxado, os nossos músculos, porque nós precisamos reparar, restaurar nossas energias. Se você chega de noite, você come uma feijoada, daquelas feijoada caprichada, como se faz lá em Minas Gerais, como um bocado de pão de queijo, exagera na cachaça, você está sobrecarregando o seu organismo em vários aspectos, o estômago, o fígado, os rins, o coração, o pulmão, os cérebros. Então, isso vai fazer que você tenha um sono ruim. E sono ruim é ruim para a nossa saúde. Sono é tudo. Tudo. Parece uma coisa... Você vê que até os animais dormem, determinado animal dorme boa parte do dia, parece que o leão dorme não sei quantas horas. Tudo tem uma justificativa, não é chamar aquele é indolente, aquele é preguiçoso, não. É nosso organismo, Deus nos fez assim. A gente trabalha, a gente tem nossa atividade, e à noite, ela foi feita para isso também, para a gente repousar, para a gente relaxar, para a gente descansar, para estar bem para o dia seguinte. Para você que talvez chegou agora, hoje nós falamos aqui com o Dr. João do Pulmão, falamos sobre a apneia do sono, assunto interessante, viu? Muito interessante mesmo. Se você perdeu, Facebook da Rádio Arca da Aliança está lá, você pode compartilhar a live com alguém também, para que talvez alguém precisa ver esse conteúdo, né? Eu basicamente gostei do assunto, vou investigar, porque também tô aí, né? Eu até um bom tempo eu não roncava, de um tempo pra cá eu passei a roncar. E eu percebo que a memória já não é mais a mesma, claro, tem a questão de idade, mas... Você me perguntou aqui nos intervalos, não sei se nós comentamos sobre isso, sobre a prevalência. É 40% a 50% da população ronca no mundo todo. Essa é a média.
Não quer dizer que todo mundo que ronca vai ter apneia, mas é um dado de alarme. Desse 40% tem um percentual ou outro que tem apneia. Sim. A apneia e essas questões, o gênero, masculino, feminino, tem diferença ou é igual? Geralmente a mulher tem uma ligeira prevalência, os obesos, os idosos, né? Elas são mais comuns. Mas eu já atendi paciente, homem, mulher, criança menos, né? Porque criança é menos prevalente. Criança, quando aparece a apneia, daí mas por causa aqui de você vê coisas mais aquelas sérias. Aqui você vê aquelas crianças gordinhas, né? Aquelas crianças bem obesas mesmo. E ronca, ela pode ter grande chance de ter apneia do sono. Bacana, doutor João. Então, um bom assunto. No mês que vem nós temos mais. Deixa suas redes, retoma aí para nós. Ok, gente. Foi mais um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição nas minhas mídias, né? Tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Sempre coloque esse nome lá, João do Pulmão. Vocês podem me perguntar à vontade, eu sempre respondo, não com a rapidez desejada, às vezes demora, que a gente tem outras atividades, mas eu sempre procuro responder a dúvida não só dos ouvintes aqui da rádio, mas quem me procura nessas mídias. Lá no Instagram, pelo inbox, lá o senhor também acompanha. Respondo no meu canal no YouTube, sempre quando eu posto minhas entrevistas do podcast, as pessoas colocam dúvidas, eu procuro responder. A Nadir Barcarolo contando aqui a experiência dela, né? Que lá o esposo Eloy usa o aparelhinho porque ele tem grau 3, estágio 3 do ronco, segundo a análise, né? Então ele tem que tratar para cuidar. Com certeza. E com certeza quando se trata, vai voltar a dormir melhor e vai recuperar muita coisa, né, doutor? Tudo melhora. Às vezes até a pressão dele arterial, que às vezes era desafiadora, toda hora ir no médico mudando remédio, aí descobre uma apneia do sono, trata da apneia do sono e ele, às vezes pode até sumir a pressão alta dele e ele ficar livre dos remédios. Então é sempre bom para o nosso organismo, né? Eu fiz uma entrevista recente no meu podcast e perguntei a um cardiologista, Dr. Conrado, quais os conselhos que ele daria para a pessoa prevenir problemas, principalmente para essas duas áreas, coração e pulmão. A primeira coisa que ele falou é evitar o cigarro. É óbvio isso. O cigarro e os congêneres, né? Os parecidos, vape, cigarro eletrônico. As novidades que são a mesma coisa. As novidades, né? Nós já fizemos até um programa aqui sobre isso. Atividade física regular, uma boa alimentação, não abusar de coisas com muita gordura, muita fritura, ter atividade física. E por fim, ele falou uma coisa que eu sempre falo, meus pacientes, cabeça boa. A cabeça, a gente está aqui em cima, porque ela manda no resto. Estamos mais próximos de Deus. A cabeça está aqui mais por cima e ela que nos faz pensar em orar, em acreditar, em ter fé. Cabeça, né? Não sei se é coincidência, né? Está mais próxima de lá. Então é um organismo perfeito. Nós, o ser humano, é que estragamos eles. É isso mesmo. Beleza, doutor. Obrigado pela sua presença, por compartilhar conosco o seu conhecimento. No mês que vem tem mais. Eu que agradeço, Sandro, mais uma vez, e mês que vem estaremos aqui de volta com mais um tema interessante para todos. Um abraço, Deus abençoe. Outro, Deus te abençoe também. Gente, nós já voltamos com Sertanejo Raiz e Gauchesco de Qualidade. Quem perdeu a nossa conversa pode ir lá no Facebook da Rádio Arca da Aliança